Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Terra, Meu Amor, esse espaço de encontro no qual nós trazemos pessoas especiais, pessoas que estão trabalhando em alguma coisa interessante, positiva, edificante para todos nós e que nos tragam razões a mais para honrarmos a graça de pertencermos à terra que é o nosso amor. Então, hoje, nós temos a grande satisfação de receber um grande amigo, Fábio Broto, que virá nos falar sobre a arte da cooperação. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso Terra, Meu Amor. Uma alegria muito grande ter você com a gente. Sabe, Fábio, normalmente eu começo o Terra, Meu Amor trazendo um poema. E dessa vez eu escolhi um poema da Cora Coralina, e que eu acho que dialoga com o que a gente vai conversar, porque ele fala de criação. E o poema diz assim: melhor do que a criatura, fez o Criador a criação. A criatura é limitada. O tempo, o espaço, normas e costumes, erros e acertos. A criação é ilimitada. Excede o tempo e o meio, projeta-se no cosmos. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Eu vou apresentar você um pouquinho, porque o seu currículo é vastíssimo, sua experiência maravilhosa e um presente para todos nós. Então, assim, gostaria de dizer para os nossos telespectadores que o Fábio Broto, ele nasceu em Rio Claro, mas há muito tempo saiu de lá, e ele é pai de Thier, Ilê e Chacal, casado com Denise, né, mora em Brasília e desenvolve projetos de educação, de jogos cooperativos, a arte da cooperação. Então, por isso eu escolhi esse poema, porque a cooperação, estar junto, numa relação dialógica, é abrir-se para a criação do encontro, para a criação da ressignificação. Então, eu gostaria de te perguntar isso, Fábio, para iniciarmos nosso trabalho. Como que é a arte da criação dentro da arte dos jogos cooperativos? Puxa, Regina, que belíssima pergunta para abrir essa nossa conversa e que trago junto dela, né, minha profunda gratidão, né, por estar aqui com você e toda essa turma aqui que faz o Terra, Meu Amor acontecer dessa maneira tão inspirada, né, potente e tão necessária nesse momento, né? E esse casamento, Regina, entre cooperação e cocriação, né, é um casamento impossível de se desfazer, né? Eu acho que a gente está falando de amor, amor pede encontro, e não qualquer tipo de encontro, mas um encontro que seja baseado na cooperação, né? Só é possível nascer alguma coisa, genuinamente falando, a partir de um encontro efetivamente cooperativo, né? Então, acho que essa arte, né, da cooperação tem nos inspirado de muitas maneiras ao longo do tempo a reconhecer esse caminho de, eu acho, de lapidação das nossas relações que nos levam a encontros, né, mais genuínos, e porque nessa arte, Regina, da cooperação, ela só é possível se acontecer no mundo real, né, com pessoas reais. E pessoas reais estão em movimentação, estão em transformação. A gente está aprendendo. Então, a gente erra, a gente acerta, a gente machuca e é machucado, né? Eu acho que essa arte mesmo do encontro pela cooperação, né? Sim, e hoje, mais do que nunca, eu acho, na humanidade, nós estamos precisando estabelecer essa nova pedagogia relacional, né? Como é que a gente aprende a cocriar uma realidade, né? Nós atravessamos um momento desafiador para a humanidade como um todo,
não foi só num território, num país ou numa cultura, mas a humanidade como um todo está sendo convidada nesse momento a estabelecer uma cultura colaborativa, né? E eu gosto de lembrar que essa palavra colaboração vem de coelaborar, coelaboração, quer dizer, elaborar junto. E eu sei que você tem uma metodologia colaborativa que você desenvolve, né, em cursos e programas. Você poderia comentar conosco sobre essa sua experiência? Com prazer, Regina. E acho que na próxima vez que eu levar essa ideia da pedagogia da cooperação adiante, eu já vou juntar com essa sua reelaboração da colaboração, né, do elaborar juntos, né? E acho que é um pouco disso que a gente tem procurado fazer quando falamos da pedagogia da cooperação, né? Ou seja, um caminho pelo qual podemos desenvolver um conjunto de competências colaborativas para nos ajudar, como você falou agora mesmo, a encarar os desafios do presente e do futuro, em qualquer âmbito que seja, de uma forma efetivamente colaborativa que ajude a co-criar soluções que sejam benéficas para todas as pessoas, sem exceção. Né? Vamos dizer assim, no slogan da pedagogia da cooperação, a gente traz a ideia de que é por um mundo onde todas as pessoas possam vencer, com S no lugar do C, né? Essa possibilidade que uma jornada de cooperação oferece para que cada pessoa possa vir a ser mais plenamente quem ela é, honrar, né, a genuinidade das pessoas outras, né, que são como elas são, e a partir desse respeito promover um encontro colaborativo para a gente realizar alguma coisa que só em conjunto a gente pode realizar tão bem, né? Fábio, nesses seus cursos de jogos cooperativos, de um modo geral, as pessoas elas trazem expectativas diferentes, olhares diferentes, né, experiências diferentes. Então, eu gostaria de saber assim, como é que você integra, através dos jogos cooperativos, a construção de uma perspectiva comum que torne as pessoas, vamos dizer assim, abertas para essas relações dialógicas de partilha, de encontro, de cooperar juntas? Olha, Regina, acho que um ponto de partida é a gente ser capaz de celebrar essas diferenças todas, né? É porque a partir dessas diferenças é que a gente pode, de fato, constituir uma comunidade colaborativa, né? Talvez muitos de nós tenhamos aprendido assim, a buscar mais os semelhantes, aquilo que é parecido, e evitar tanto as diferenças, né? O que, do meu ponto de vista, foi uma perda de tempo, porque as diferenças, né, elas existem justamente para criar esse continente sobre o qual a gente pode se ver como uma unidade, né, como uma só humanidade, né? E na pedagogia da cooperação, nos jogos cooperativos, em todas essas abordagens colaborativas, a gente veio reconhecendo um conjunto de 7 práticas que pode ajudar a fazer essa alquimia, né, acontecer, das diferenças, vamos dizer assim, celebradas, para a regeneração desse sentido de comunidade humana, né? 7 práticas muito simples, que acontecem no nosso dia a dia, mas muitas vezes desapercebidamente, né? É o saber conectar, saber cuidar, saber compartilhar, saber confiar, saber cocriar, saber cultivar e saber celebrar. 7 práticas que, através de uma série de atividades cooperativas, a gente procura desenvolver em grupos muito diversos, em situações muito diferentes, para ajudar a regenerar esse sentido de comunidade colaborativa, né? Quando você estava falando agora desse encontro da diferença, da diversidade, né, como um fator de riqueza para a construção de uma comum unidade. Eu acho muito linda essa figura que você traz, né? Que você traz justamente, né, o diverso e o uno, né, o todo e a parte. Quer dizer, não há nada a excluir.
Então, quando você estava falando isso, eu me lembrei de um livro que eu li há algum tempo atrás, do Fritjof Capra, chamado Conexões Ocultas, em que ele justamente mostra, ele evidencia esses jogos cooperativos da natureza, onde 1 mais 1 igual a 3, né? Essa é a história da evolução na Terra. Então, assim, gostaria de que você comentasse como é que você percebe assim, essa pedagogia numa perspectiva de uma ecoética, de uma ética de pertencimento à Terra. Puxa vida. Acho que puxa a vida mesmo, tem que puxar a vida para tudo isso, né? E acho que uma primeira puxada que, quando eu te ouço, eu sinto, é para uma ideia que a gente também vem brincando com as palavras, Regina, que é, assim, no lugar de promover a empatia, a gente está procurando e talvez necessitando de promover a ecoempatia, né? O que na pedagogia da cooperação a gente chama de empatia? É a nossa habilidade de não me colocar no seu lugar, né? Como se fosse você mesma, porque isso eu acho que é quase impossível. Mas é possível eu dar um passinho na sua direção, me abrir para que você dê um passinho na minha direção e a gente se encontre num ponto comum, né? Num eco comum, né? Num lugar onde não é o seu, não é o meu, é o nosso lugar. O lugar comum é como se essa casa comum, a Terra é o lugar da ecoempatia. A Terra não é minha, a Terra não é sua, a Terra e nem é nossa. A Terra é um lugar onde a gente coabita, né? Então, acho que nessa perspectiva, Regina, eu vejo assim, esse exercício de colaboração ajudando a, primeiro, recuperar essa consciência de que nós coabitamos, né, um mesmo espaço e que ele só é possível ser, vamos dizer assim, sustentavelmente compartilhado se a gente se vê como parceiro, como parceira de uma mesma jornada. Se a gente continuar se vendo como combatentes, inimigos, concorrentes, a gente não acessa esse lugar comum, né? E nos distanciamos cada vez mais, não só dele, mas da gente mesmo, né? Um constante processo de autofragmentação e separatividade, né? Sim, e eu penso, quando te escuto agora, justamente assim, existe uma cultura generalizada de que no processo evolutivo da vida, as espécies que sobreviveram foram as que eram mais fortes, as que eram mais fortes. Mas a biologia provou que não, que foram as que se adaptavam melhor às mudanças, ou seja, as que interagiam mais, as que propunham com o ambiente uma relação de colaboração, de soma, é o 1 mais 1 igual a 3 mesmo, né? Então, assim, é o encontro para gerar um novo. Então, quando eu penso e te escuto, eu vejo o seguinte, nesse momento em que a gente está vivendo, Fábio, é preciso que a humanidade revele a sua resiliência, a sua capacidade de se ressignificar. E eu percebo que, já que a gente estava falando de criação, os jogos cooperativos, eles podem ser um convite para que você saia do seu lugar, justamente dê esse passo na direção de uma nova realidade ou do outro, de uma outra demanda, e co-construa uma nova realidade, né? Na sua experiência como educador, você acha possível que a gente, aos poucos, venha integrar isso de uma forma mais a curto prazo, porque também há uma emergência, né, nas mudanças. Como é que você vê? Você acha que a prática dos jogos cooperativos ele é um vetor educacional catalisador desses insights para a mudança? Eu tenho total confiança nisso, Regina. Não porque eu
simplesmente acredito nisto, mas é porque eu tenho visto tudo isso acontecer, né? Aqui no Brasil, particularmente, os jogos cooperativos tiveram um impulso muito graças à Unipaz, né? Porque eu conheci os jogos cooperativos em 1989 na Unipaz, em Brasília, quando eu vinha fazer a formação holística e tive contato com uma professora da Escola das Nações aqui de Brasília, Fabiane Lopes, que não está mais, e que mais tarde, né, eu acabei conhecendo a Denise, minha esposa, que trabalha na Escola das Nações. Mas não vou entrar nessa história toda aí, mas são essas sincronicidades todas que acho que se somam para confirmar essa minha confiança, né? De lá para cá, Regina, de 88, 89 para cá, essa abordagem dos jogos cooperativos no Brasil, ela se estendeu, né, em muitos campos, né? Diferente de outros países até, aqui no Brasil, jogos cooperativos você pode encontrar na escola, nas empresas, nas comunidades, inspirando relações governamentais, favorecendo esse exercício, que eu acho que é uma mudança de consciência mesmo, né? Porque, de uma certa maneira, a gente pegando esse exemplo dos jogos, né? Muitas pessoas aprenderam a jogar só um tipo de jogo. Um jogo onde só um ganha. Nem todo mundo pode vencer. Alguém tem que perder. Jogos competitivos, excludentes, né? Onde nos vemos como concorrentes, adversários, né? E tem uma crença por trás disso, né, Regina, que você trouxe agora, e graças a uma porção de coisas, né? E, no caso, você citou o Capra, isso vem se desvendando de uma outra forma, né? Nossa natureza, ela não é necessariamente competitiva ou exclusivamente competitiva. E também nem é totalmente cooperativa o tempo todo, né? Eu gosto do que o James Carse fala, um filósofo americano, que a vida é um jogo de possibilidades. Se é um jogo de possibilidades, o jogo será aquilo que a gente escolher praticar, né? Então, os jogos cooperativos, eles fazem, acho que, esse convite, primeiro, para a gente perceber que tem mais de um jeito de viver a mesma vida, de resolver o mesmo problema, de transformar o mesmo conflito, de realizar as metas, os sonhos que a gente busca. Há muitas maneiras para fazer isso. Dentre essas maneiras, há uma maneira onde seja possível para você, para mim e para qualquer e todas as pessoas a realizarem isto. Não há, nessa maneira, exclusão, só um de nós vai poder se dar bem, né? Então, o jogo cooperativo, ele me convida a abrir essa percepção, olha, tem outro jeito de jogar esse jogo. Você lembra da dança das cadeiras? Uma brincadeira tradicional de infância? Acho que quase todo mundo já brincou disso, ouviu isso brincar. Foi o primeiro jogo cooperativo que eu conheci na Unipaz. E aí, quando eu vi que tem um outro jeito de fazer esse jogo, onde ninguém sai e todo mundo pode ganhar, aquilo abriu, né, um horizonte de possibilidades, né? Ah, mas como isso pode ser, Fábio? É muito simples, né? É uma pequena mudança que causa uma grande transformação. Em vez de tirar as pessoas que não conseguem sentar nas cadeiras que sobrarem, a gente só tira as cadeiras e mantém todo mundo no jogo. Você tem lá 40 pessoas no jogo, crianças, jovens e adultos, e começa com 30 cadeiras, vão sobrar 10 pessoas, elas vão ter que achar um jeito de sentar usando as cadeiras que sobrarem e as pessoas que estão no jogo. Até sobrar uma cadeira para 40 pessoas. Como é que a gente cocria soluções onde todo mundo caiba? E aí, quando consegue fazer isto, e todo mundo se anima muito, sentando no colo uns dos outros, umas das outras, a gente vai e tira a única cadeira. Ah, acabou o jogo, Fábio? Não, gente. Como é que a gente agora segue sentando sem cadeira nenhuma, não pode sentar no chão, só pode usar os recursos que sobraram? Quais foram os recursos que sobraram? As pessoas. Os colos das pessoas. E essa é uma analogia que eu acho muito legal para esse momento que nós estamos vivendo, porque a gente fica muito preso nessa ideia de escassez, né? Está faltando recurso, falta dinheiro, falta... Quando, na verdade, o recurso fundamental que a gente precisa e que está à nossa disposição o tempo todo
é o colo da outra pessoa e o meu próprio colo, Sim. que a gente pode aprender a compartilhar. E se a gente consegue fazer isto, a gente, de fato, quebra esse ciclo de escassez, né, que leva ao medo, vamos dizer assim, a guardar recurso, guardar sentimento, porque não tem para todo mundo, então não quero ficar sem, e quando eu faço isso acaba faltando mesmo, né? Romper esse ciclo vicioso de escassez para reativar esse círculo virtuoso, não de abundância. A gente tem que investigar, assim, não é sair da escassez para a abundância, mas é sair da escassez passando pela abundância para a gente se localizar na consciência de suficiência. Tem colo suficiente para todo mundo, sem exceção, né? E particularmente no mundo de hoje, a gente já tem toda a inteligência, todos os recursos necessários para promover uma vida digna para toda a humanidade, se a gente caminhar com essa consciência de suficiência e praticar a vida como um jogo cooperativo, né? E veja, não precisa muita coisa, como a gente fez no jogo, só mudou uma coisinha, em vez de sair todo mundo, fica todo mundo, e aí qual é o desafio? Como é que a gente usa a nossa inteligência para co-criar soluções dessa forma? Eu acho muito interessante isso que você traz, Fábio, desse novo olhar, dessa nova significação sobre algo que já está disponível, né? Você trouxe essa coisa de uma abundância de presença, de carinho, de colo, que está disponível para nós, né? Eu me lembrei aqui do Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, ele diz que nós somos condenados para o amor. Então, se nós somos condenados para o amor, significa que esse é um dado de realidade disponível, indissociável da vida, indissociável de respirar, não é? Então, isso passa realmente por uma vamos dizer assim, uma reavaliação de valores e princípios que têm norteado as relações entre as pessoas. Então, eu penso assim, que como que você, através dessa experiência sua, você convida as pessoas para entrar nesse novo processo de celebração de estar junto? Acho que uma coisa bacana que você traz, assim, primeiro é compreender que, embora isso seja simples, essa transformação, vamos dizer, como a gente representou na transformação do jogo, isso transformar também nossa maneira de viver no dia a dia, eu acho que é uma coisa simples, ela é muito complexa e muito desafiadora, né? Eu particularmente, eu não fui alfabetizado na cooperação, eu não aprendi a cooperar na escola, né? Na vida de um modo geral, não tive aula, né? Vou dizer assim, para cooperar, assim como eu não tive aula para competir, para ser individualista. Eu não me lembro de nenhum professor chegar para mim e falar, gente, hoje nós vamos ter aula de ser individualista, para ser competitivo. Mas eu aprendi a ser individualista e competitivo. E eu aprendi como? Quando? Eu aprendi sem saber que eu estava aprendendo. Eu aprendi brincando a ser individualista e ser competitivo. Então, se eu aprendi brincando a ser individualista e competitivo, eu também posso aprender brincando, só que com consciência do que eu estou aprendendo, a ser mais solidário e cooperativo. Então, acho que o primeiro convite que eu acho que se faz para esse reaprendizado é, primeiro, reconhecer que cada passo que a gente dá nessa trilha de desenvolvimento, ele tem um sentido. Não é à toa que eu aprendi o que eu aprendi ao longo da vida e que agora eu olho para trás e vejo, mas poderia ser diferente. Mas tem um valor, tem um sentido, assim como cada pessoa. Então, é valorizar a jornada de cada pessoa. Quando eu me sinto valorizado, quando você se sente respeitada, sendo quem você é, há um relaxamento das defesas. A gente começa a baixar a guarda. Puxa, eu sou bem-vindo. Eu não estou sendo, vamos dizer assim, excluído, rotulado, classificado, certo, errado, bom ou mal.
eu estou sendo honrado. E aí eu baixo a guarda. Quando eu baixo a guarda, eu me abro para outra pessoa, eu me abro para outra experiência. E aí a gente pode começar a se aproximar, né, como pessoas reais, que têm seus medos e têm suas coragens e tudo mais, né? E acho que quando esses pequenos primeiros passos são dados, a gente se depara com, que eu acho que é a chave que abre o caminho para uma cooperação genuína. Eu começo a me deparar que, por mais que eu conheça, que eu já tenha vivido, tenha experimentado e tudo mais, para algumas coisas eu sou incapaz. Eu não dou conta de tudo, embora eu acreditasse que sim. Mas, na real, quando esse rebaixamento das nossas defesas acontece, eu também permito reconhecer em mim mesmo minhas fragilidades. Eu não dou conta de tudo. Você também não. E se você não dá conta e eu também não, que tal a gente se juntar para ver se junto a gente dá conta? Então, quando isso acontece, essa é a terceira prática da pedagogia da cooperação, é o saber compartilhar. O saber compartilhar, ele tem um selo que é eu preciso de você. Essa declaração nessa altura da trilha de cooperação. Eu preciso de você, Regina. E se eu reconheço de verdade que eu preciso de você, eu me abro para cooperar com você, porque eu tenho consciência de que por mais que eu seja, que eu me ache, que eu já tenha feito, tal, para algumas coisas e para as coisas deste momento que me faz encontrar você, eu não dou conta. Eu preciso da outra pessoa. E aí a cooperação de verdade pode começar a acontecer quando tanto eu como você e todas as pessoas envolvidas naquela situação reconhecem a necessidade genuína da outra pessoa. Fábio, eu realmente fico assim encantada de conversar com você, mas o nosso tempo está chegando no final. Eu queria agradecer muito a sua presença conosco, de verdade, e eu deixo para você trazer as palavras finais. Gratidão, Regina. Eu acho que, inspirada pelo que você acabou de dizer, um passo que talvez seja possível para cada pessoa que dá nesse momento de, vamos dizer assim, expansão dessa diversidade, é a gente ampliar o nosso colo, sabe? É ampliar as bordas, as margens, abrir mais o campo para abraçar mais plena e verdadeiramente essa grande diversidade, porque se até aqui a gente não conseguiu dar conta do que tinha que dar, é porque nem você, nem eu, ou qualquer pessoa separadamente sabe o que fazer. A gente só sabe se a gente saber junto, né? Por isso eu agradeço aqui esse convite para estar com vocês. E eu que agradeço, e eu fecho o nosso programa hoje lembrando o Saltimbancos do Chico Buarque, que é justamente isso que você acaba de dizer, quando ele diz assim, todos juntos somos fortes, somos flecha, somos arco, todos nós num mesmo barco, não há nada para temer, do meu lado há um amigo que eu preciso proteger, todos juntos somos fortes, não há nada para temer. Gratidão e obrigada a você que esteve conosco até agora. Até o nosso próximo encontro. Até lá.